alunos da Escolas Astrais. Nós fazemos o 9º ano. Meu nome é Marcos Vinícius. E meu nome é Jonas Deus Ferreira Alencar. Bem, estamos aqui na residência da professora e vereadora Maria de Alcântara Seabra, a tia Seabraneira, professora aposentada do Estado, vereadora do nosso município e conhecida como grande amante da literatura brasileira e poetisa. No dia 5 de outubro estaremos realizando o 5º Sarau de Poesia sobre Carlos Drummond de Andrade, considerado um dos maiores poetas brasileiros, se assim o nosso Deus nos permitir. Então, Seabraneira, estaremos agora fazendo algumas perguntas a respeito desse escritor renomado, nesse grande escritor que foi Carlos Drummond de Andrade. Então, com o livro Alguma Poesia, de 1930, que marca a segunda fase da poética do modernismo, Carlos Drummond de Andrade é apontado como um dos mais importantes poetas brasileiros, a que a professora atribui tanta expressividade. Bom, também eu, como amante das poesias do Carlos Drummond de Andrade, eu considero mesmo, e sem sombra de dúvidas, o mais influente poeta do século XX. Isso tudo se dá quando Drummond, que nasceu em Itabira, vocês devem estar estudando a vida dele, né? Ele era um menino rico, porque duas famílias importantes, Drummond e Andrade, se casaram e nasceu Drummond. Depois ele foi morar em Belo Horizonte, depois ele se tornando esse grande poeta. Mas foi, como eu já falei, do século XX. É ele no Brasil considerado o maior poeta, e comparando com Fernando Pessoa em Portugal, certo? Carlos Drummond, ele quebra no início do segundo período do modernismo, ele quebra essa poesia careta do parnasianismo anterior, começa com esses poemas solto, livre, de rima livre, sem muito se apegar às coisas poéticas mesmo, propriamente dito, né? Ele inicia com coisas do cotidiano, né? E, enfim, esse livro, Alguma Poesia, foi justamente onde nasceu o poeta. Ele começou aí o sucesso e tudo. Aí, ele fez um elo entre as duas fases do modernismo. Dando continuidade às perguntas, eu gostaria de perguntar à senhora qual seria a temática principal que ocupa a maior parte dos temas abordados por Drummond. Drummond, por exemplo, em Alguma Poesia, ele contempla o sentimento do mundo, a forte presença do Brasil, a tentativa de explicação da própria história. Então, ele é agnóstico, ele não manifesta nenhuma crença religiosa, embora ele tem hora que ele se apieda, que ele suplica pelos pobres e pelos desassistidos. Então, encontra-se em Drummond algumas... ele é cronista, vocês sabem que ele não é só poeta. Ele é contista e cronista. Então, ele filtra muitas emoções. Ele é menos sentimental nos poemas dele. Dando continuidade às nossas perguntas, temos mais outra. O que Carlos Drummond de Andrade contribuiu para o modernismo? E eu acho que é justamente Carlos Drummond, justamente isso do modernismo, ele deixa aquela rima toda rebuscada,
e ter temas livres. Temas livres eu acho que contribuiu muito. E a forma mesmo da leitura ser uma leitura bem, não é bem clássica, mas é uma leitura bem aprimorada, mais fácil de compreender, entendeu? E por isso que essa abertura do modernismo que deixa a gente dançar conforme a música, como se diz, né? Naquele poema dele, tinha uma pedra, no meu caminho tinha uma pedra, né? Para que um poema mais vivo do que aquele? No meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E aí você pode até questionar, esse cara é maluco. Por que ele fica dizendo isso sem rima, sem nada? Mas o sentimento dele, as pedras serem os obstáculos, entendeu? Então é de uma assim, característica tão moderna que aí você se apaixona pelos poemas dele. Agora, finalizando nossas perguntas, a última. Qual dos poemas que lhe chama mais atenção? E eu sempre amei, né, estar no meu topo dos escritores brasileiros é o Drummond. Sem rima, sem métrica, alguns poemas dele, né? O livro dele que eu mais gostei, inclusive, eu doei para uma escola, não sei se foi de Caricaba, é a Rosa do Povo. Eu tinha esse livro, eu tinha uns 50 livros, não era dele, vários livros de literatura, e como eu já tinha lido, meus filhos já tinham lido, eu achei que estava guardado aqui e seria empoeirado. Então, a Rosa do Povo, acho que porque eu não sou política, eu sou uma pessoa política, né? Um agente político, né? Então, eu acho que por causa da política, a Rosa do Povo, ele fala muito de política. Uma política assim, né? Como a sociedade vive, né? Traz vários temas, né? E a gente se identifica muito com os poemas dele. E um dos poemas dentro do livro A Rosa do Povo, você perguntou qual o poema que eu mais me identificava com ele. O poema Anoitecer, que diz assim, é a hora em que o sino toca. E aí vai falando que a cidade, ele fala no exterior e no interior da coisa. Antes, ele falava muito nos poemas dele, assim, medo, morte, família, vida. E nesse poema, ele fala muito da noite. E eu sou amante da noite. A noite que embala, que a gente embala, bota a criança para dormir. A noite que toda a cidade para, que a gente vem do trabalho. Então tem uns poemas dele que fala de noite, que eu gosto muito. E também tem outro poema que fala da noite, que é Passagem da Noite. Por isso, que eu acho o mais importante, assim, o que me identifiquei mais foi o poema Anoitecer. E o livro, que está o poema Anoitecer, A Rosa do Povo. E tem muitos livros dele que eu li já. Faz tempo que eu estudei Carlos Drummond. E aí, mas aí se eu tivesse assim, preparada, assim, porque de outro para cá foi que eu vim saber se vocês viram. Então, eu não tive tempo de estudar. Mas eu tenho um poema aqui, Sete Faces dele, vocês já conhecem esse? Que eu vou mandar para a professora de vocês, trabalhar com vocês. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra, disse, vai Carlos, ser gauche na vida. Sabe? Então, ser gauche seja de esquerda, não é ser do PT, tá entendendo? É ser um cara que veja as coisas erradas da vida e que vá em frente, que lute e tudo. Então, eu não vou ler o poema todo para não ficar tão... mas eu gostaria que vocês lessem esse poema e depois eu vou comprar o livro A Rosa do Povo para eu doar para as escolinhas astrais, tá bom? Para vocês sentirem o gosto pela poesia. Tá bom? Nós queremos agradecer sua colaboração para o nosso sarau que está na sua 5ª edição. Você que deve estar aí então assistindo, agradecemos também a sua presença.
E essa rosa vermelha, né? Que é a rosa do livro a Rosa do Fogo. Então eu vou oferecer e mandar para a Daniele, que é professora também lá, que é uma menina que foi minha aluna e que ela, assim, é uma menina altamente, que eu considero preparada, porque lê muito. E um país se faz com homens e livros, viu? Já dizia Monteiro Lobato. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Então, vocês fiquem com a ideia de ler a Rosa do Fogo, tá? Do Drummond. Obrigada por vocês terem vindo. Muito obrigada pelos presentes e eu também gostaria de presentear a senhora agora. Nós gostaríamos de convidar a senhora para o 5º Sarau de Poesia e contamos com a sua presente. Com certeza. Ano passado eu estive lá, vi você recitando, não lembro se eu te vi recitando também, né? Mas eu lembro bem dele, eu aplaudi você. E que bom, né? No dia 5 de outubro. Muito bem, estarei lá para aprender mais com vocês, tá certo? Tá aqui a poesia para você entregar da professora de vocês. O poema 7 Passos, que você vai gostar. Tá aqui a rosa que eu estou mandando para a professora Daniele. Tá bom? Obrigado.